Seja bem-vindo ao Clube Multitrader. Hoje vamos mergulhar na arte milenar de velas japonesas, uma das ferramentas mais poderosas da análise gráfica. Criadas no Japão feudal para negociar arroz, essas velas revelam muito mais do que o preço. Elas mostram a emoção do mercado. E sim, você vai aprender a ler o comportamento dos traders através de cada vela. Origens históricas. Tudo começou no século XVII, no Japão feudal, com um homem chamado Munehise Roma, considerado o pai dos gráficos de velas. Roma era um comerciante de arroz extremamente inteligente. Ele percebeu algo revolucionário para a época, que o mercado não se movia apenas por fatores lógicos, como oferta e demanda, mas principalmente pelo comportamento humano, como as emoções, as expectativas e medo. Então, para entender essas reações, ele criou um método visual que registrava não só o preço de abertura e fechamento, mas também a intensidade dos movimentos durante o dia. Nasciam assim as velas japonesas. A técnica de Roma permitia enxergar o mercado como uma batalha entre compradores e vendedores, revelando quem estava no controle e qual lado estava perdendo força. Com o tempo, essa forma de análise ultrapassou as fronteiras do Japão e ganhou um mundo. Hoje, traders do planeta inteiro utilizam candlesticks ou velas para tomar decisões rápidas e precisas no gráfico. Então, se você quer operar como um profissional, você não pode subestimar a história. Você tem que entender o passado para dominar o presente e tentar antecipar o futuro. Então, agora a gente vem para o gráfico para a gente conseguir entender. Então, o Munehise Roma falou que o mercado ele não se movia somente por demanda e oferta. E o que significa isso? Quando o preço estava aqui nesse valor, nesse preço, significa que ele estava muito barato, pois ele estava aqui embaixo. Então, o mercado ele se move até ele chegar no ponto de ficar mais caro. E que esse fator dessa movimentação não é somente pelo fato de ser demanda e oferta, ou de estar barato ou de estar caro. Ele diz também que se movia também por fatores humanos, como o medo, como a ganância, né? Então, essa técnica que ele criou das velas, em inglês a gente fala candlestick, seria os compradores e vendedores. Os compradores seriam representados por velas verdes e os vendedores por velas vermelhas. Aqui você já consegue compreender que quando existem mais vendedores e eles são representados por velas vermelhas, o preço cai. E quando existem mais compradores, o preço sobe. Então, compradores, o preço sobe, vendedores, o preço cai. Compradores, vendedores, compradores, e assim vai se formando o caminho do mercado. E por que que ele fala que a gente tem que olhar o passado para entender o presente e tentar adivinhar o futuro? Por isso, porque aqui nos gráficos, enquanto ele anotava somente em números, ele conseguia ter percepção porque ele era muito inteligente. Mas a partir do momento que ele fez isso visualmente, ficou muito mais fácil. Então, o entendimento dele aqui nesse caso é que o mercado estava muito barato e o pessoal começou a comprar. E quanto mais comprava, mais o mercado subia. Então, ele analisou aqui o passado e conforme foi passando o tempo, ó, o mercado foi subindo, né? E agora, se ele está aqui em cima, a nossa previsão, a probabilidade, é que se ele está muito caro, é que ele comece a cair, voltando para a zona de demanda, onde ele fica barato novamente, porque neste momento ele está caro. Então a gente precisa entender o passado, dominar o presente e antecipar o futuro. Então, agora já entendemos um pouquinho da história. Agora vamos aprofundar na parte técnica. Vamos entender os tipos de vela: a vela de alta e a vela de baixa. A vela de alta, em algum momento você vai se deparar com termos em inglês. Então, eles chamam de bullish, ou a vela de baixa, eles chamam de bearish. Então, a vela de alta, ela é representada geralmente por padrão na cor verde. E a vela de baixa é representada geralmente por padrão na cor vermelha. Algumas pessoas
acabam alterando esse padrão e colocam a cor que eles desejam para estar operando, e não tem problema nenhum. Mas, quando a gente vai estudar, geralmente a gente vai se deparar com velas verdes ou velas vermelhas. E como que a gente consegue entender o que é uma vela? A vela, ela é a representação de um preço. Se esse preço ele está subindo, então essa vela vai ficando verde e vai aumentando. Se este preço está descendo, essa vela vai ficando vermelha e também vai aumentando. Porém, a gente sabe que quando aumenta um preço, né, na lei de oferta e demanda, significa que esse preço ele está ficando mais caro, que ele está subindo. E para ele subir, ele precisa haver compradores. Então, sempre que você vê uma vela verde, ela é a representação de compradores no mercado. Quanto mais pessoas, banco, instituições comprando, mais a vela vai aumentando o tamanho dela. E ao contrário, a mesma coisa, só que no sentido contrário. Quanto mais vendedores, quanto mais empresas vendendo aquele ativo, o preço dele ele vai caindo e ele é representado por uma vela vermelha. Então, o corpo verde ele está indicando que o preço fechou mais alto do que abriu, sugere possível alta no mercado. Então, esta parte de dentro é o corpo da vela. Então, geralmente, se é os compradores e a vela verde, então ela começa aqui embaixo e conforme vai aumentando aqui os compradores, ela vai subindo até ela chegar no fechamento dela. Ao contrário, o corpo vermelho ele está indicando que o preço fechou mais baixo do que abriu. Então ele começa geralmente aqui em cima, começa geralmente não, ele começa aqui em cima e conforme os vendedores vão entrando com as ordens aqui, ele vai aumentando essa vela. Então quando a gente olhar uma vela verde no mercado, está sugerindo que há uma possível alta no mercado. E quando a gente olhar e estiver a vela vermelha, a gente pode estar acreditando que é uma queda no mercado. Vamos aqui para o nosso gráfico. Olha que interessante, né? O mercado ele se move por compradores e vendedores, e aqui a gente tem a representação das velas. Isso em todos os ativos, né? Aqui o mercado ele subiu bastante, aqui o mercado caiu, e para a gente não ficar olhando somente os números, aqui no caso o ativo do ouro, 3.286 dólares, a gente acompanha também pelas velas, porque visualmente é mais fácil o entendimento para a gente. Então, essas velas, elas servem para nos ajudar a identificar tendências. Se o mercado estiver numa tendência de alta, a gente consegue visualizar isso. Ó. Quanto mais velas verdes, mais sobe o mercado. Então, ele está subindo, ele está pegando uma tendência de alta. Quanto mais velas vermelhas, ele está descendo. Então, a gente consegue entender que o mercado ele está numa tendência de baixa. E olha que interessante, aqui a gente já consegue entender que o mercado ele estava barato, ficou caro e voltou a ficar barato novamente. E aqui ele fez uma reversão. E tudo isso a gente vai estudar, vai entender como que funciona, como que acontece isso. E vamos aqui, passo a passo, calmamente, para vocês conseguirem entender. Então agora vamos entender a estrutura de um candlestick, ou de uma vela. O corpo mostra a diferença entre o preço de abertura e o fechamento, que acabamos de falar. Aqui quando é uma vela verde, o preço de abertura vai começar sempre de baixo para cima, que quanto mais compradores, mais o mercado sobe, mais a vela representa, a representação da vela, mais ela aumenta. E aqui seria o fechamento do mercado. Ok, aí você pode se perguntar, mas e o que são essas linhas acima dessa vela? A gente chama elas de pavios. Essas linhas mostram os preços máximo, e o mínimo do período. Então aqui no caso, o preço de abertura foi aqui, ó, bem nessa linha, porque ele é a representação do corpo. Só que o fato de ter aberto aqui ele não significa que ele não pode ter descido. Então, ele me mostra o pavio que o preço ele chegou até aqui embaixo. Porém, para ele descer até aqui, foi que houve uma força vendedora.
Então os vendedores conseguiram trazer ele até aqui embaixo, só que a força compradora voltou aqui na abertura e mandou ele lá para cima. E na hora que ele estava para fazer o preço de fechamento, ele faz o fechamento aqui. Só que antes disso, o preço ele atingiu uma máxima, que foi aqui. Porém, os vendedores entraram e jogaram o preço um pouquinho mais para baixo. E aí deu o tempo dele e ele fechou. Uma coisa muito importante é que essas velas, elas têm tempo. E a gente consegue aqui no nosso gráfico. Aqui a gente consegue selecionar o tempo dessas velas. Vai ter vela de 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos. Você quem vai definir a visualização. Geralmente é 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Então cada vela vai ter um tempo. Então por isso que quando eu falo aqui que ele tem um preço de abertura, ele abriu. Aí suponhamos que a gente selecionou de 2 minutos. Então dentro de 2 minutos ele vai me dar a representação do que aconteceu naqueles 2 minutos no mercado. Então, naqueles 2 minutos, o preço abriu aqui, aí quando deu 1 minuto ele poderia estar aqui, o preço veio até aqui embaixo, passando da abertura, chegando no mínimo, e depois o preço pode ter voltado aqui para cima, a 1 minuto e 50. Em quase 2 minutos ele pode ter atingido essa máxima, os vendedores podem ter entrado e ter jogado o mercado, a vela um pouco para baixo, e aí fechou nos 2 minutos. Então, essa é a representação. E as cores, como a gente falou, o verde indica alta e o vermelho indica a baixa, tá bom? E antes que eu esqueça, né, também temos aqui a vela de venda. Só que aqui, se na vela de compra o preço de abertura começa aqui embaixo e faz o fechamento aqui em cima, a vela de venda ela é o contrário, porque são os vendedores, né? O mercado está descendo. Então o preço de abertura ela começa aqui em cima e o preço de fechamento é aqui embaixo. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Olha, vamos pegar alguma aqui para a gente estar. Então, nesse caso aqui, a gente está numa vela, na representação gráfica de cada vela de 30 minutos. M30 aqui em cima significa 30 minutos. Então, esse candle, essa vela aqui de venda, ela me abre aqui, ela me abre bem aqui, né, na parte superior. E o fechamento dessa vela, quando deu os 30 minutos, ela fechou aqui. E vocês conseguem ver que teve um pavio. Esse pavio, ele veio até aqui, ó, né? Então esse pavio, geralmente, eu gosto de falar que o pavio ele é a força ao contrária. Por quê? Esse daqui foi o corpo. O mercado aqui, os vendedores, eles atuaram com bastante força e jogaram o preço aqui para baixo. E por que que o preço ele não fechou aqui, ó, aonde estava esse pavio? Por quê? Porque os compradores, a força compradora, jogou o preço aqui para cima. Então, quando ele chegou aqui nesse limite, os compradores entraram, e aí deu o tempo, acabou fechando aqui. Então a gente sabe que aqui o pavio é importante a gente analisar ele também. Por quê? Porque aqui existe uma força, e aqui foi a força compradora que jogou ele para cima. E olha que interessante. O próximo aqui fechou os 30 minutos. A abertura foi já de uma vela compradora, né? Olha que interessante. Então ela me abre aqui embaixo e começa a subir, subir, subir. Tenta fechar aqui em cima, porém os vendedores entram um pouquinho e o fechamento dela é aqui. Então a gente tem que olhar na apostila, estudar como que é uma estrutura de uma vela, o que que é um pavio para a gente conseguir avançar, né? Então olha que interessante. A vela força vendedora, vela representação vermelha, tem o pavio, vela força compradora, com bastante força e fez o mercado subir. E aí, vamos começar a complicar um pouquinho? Vocês já sabem a história de como foi criada as velas, né, pelo Munir Roma. Vocês já sabem ali a oferta e demanda, quando está barato e quando está caro. Vocês sabem que a vela verde é representada pela força compradora e a vela vermelha pela força vendedora.
E agora a gente começa a complicar um pouquinho. Existem os padrões de velas. E quais são esses padrões? Vou passar para vocês aqui os três principais. Na nossa apostila a gente tem mais alguns, né? Mas não se preocupem, não é algo que vocês precisam decorar assim. Não. Deixe impresso, tem ali já na apostila. Tá analisando o gráfico, conseguiu reparar alguma, algum padrão que tem ali, vocês já ficam espertos, já conseguem ver. Com o tempo, quanto mais vocês vão utilizando, mais vai assimilando e mais vai compreendendo. E chega uma hora que fica automático para vocês. Então, esses padrões especiais de velas, quais são? Então, vamos falar primeiro aqui do doji. O doji é esse padrão aqui, ó, é essa vela. A gente falou que tem a vela verde de compra e a vela vermelha. Também tem essa vela aqui. O que que significa isso, né? Parece uma cruz. A abertura e o fechamento são quase iguais. O corpo pequeno com longos pavios indica indecisão no mercado. Então, toda vez que aparecer uma vela assim, significa que o mercado ele está indeciso, porque a força compradora ou a força vendedora, ela foi do mesmo tamanho. Então, ela é representada por esse doji, tá bom? Então, sempre que vocês verem isso daqui no mercado, vocês vão falar, pô, eu já sei que esse daqui é uma vela de indecisão no mercado. Vamos ver se a gente consegue achar alguma aqui. Essa tinha uma ali, deixa eu ver se tem alguma outra. Aqui, ó. Essa, por exemplo. Essa daqui ela está mostrando para a gente que o mercado ele está indeciso. Ó. Então, aqui seria um doji. Doji significa indecisão. O mercado teve essa queda, começou a subir, ele não sabia se continuaria subindo ou se cairia. Aí aqui no próximo minuto da vela, ele caiu. Então, sempre que aparecer este esta vela, significa, né, que ele não sabe para onde o mercado ele vai. Significa indecisão. Doji. E a gente tem também uma outra vela que é bem comum, é o martelo, em inglês chamado de hammer, né? Ele é um pequeno corpo na parte superior e o pavio longo para baixo. Pode indicar reversão de baixa para alta. Ou seja, se o mercado ele estava caindo, quando ele faz este martelo, significa que ele pode estar revertendo para cima. Vamos ver se a gente acha algum aqui no gráfico. Então vamos lá. Para a gente ser bem simples aqui, a gente pode considerar esse daqui. O mercado ele estava caindo, então ele vinha aqui ó, nessa pequena queda, até ele encontrar um martelo, um hammer, né? E aí, quando ele encontra esse martelo, ali em nossa apostila, ele fala que ele pode indicar uma reversão de baixa para alta. Então, olha que interessante. Estava caindo, fez uma reversão de baixa para alta, né? Então, olha como funciona esses padrões de velas, né? Muito interessante. É sempre bom a gente tá ligado neles, porque nossas operações são baseadas em compras ou vendas. Se a gente entra comprado, a gente espera que o mercado vai subir. Se a gente entra vendido, a gente espera que o mercado vai descer. Então, quando aparece um padrão desse e a gente entra comprado, a gente entra com mais confiança, que a gente estudou, a gente já sabe que um hammer, um martelo, ele pode ser, na probabilidade, uma reversão para cima. Então, se a gente está pensando em entrar comprado, junto com os compradores, quanto mais compradores, mais o preço vai subindo. Beleza? Então, temos também a estrela do amanhã. Não fiquem preocupados com essas nomenclaturas doidas. Mas com o tempo vocês se acostumam. Estrela da manhã é a formação de três velas e indica possível reversão de baixa para alta. Igual a gente tem o martelo Hammer, a gente tem também aqui essa estrela do amanhã, tá bom?
Então tudo isso tem na apostila, tem bem mais detalhado. Aqui no vídeo é para a gente estar aprendendo, mas na apostila a gente consegue deixar bem mais detalhado. Aqui eu deixo um pouco mais enxuto, né, para não ficar tão monótono e desesperador. Então, dá uma olhadinha na apostila que tem bem mais padrões lá, tá bom? Então, agora nós vamos falar o que é um gap no mercado, né? Então, você já viu um buraco no gráfico? Isso é o famoso gap. Ocorre quando o preço salta de um ponto ao outro sem transação entre eles, geralmente causado por notícias impactantes, alta volatilidade ou abertura de mercado após um fim de semana. Essas lacunas revelam desequilíbrios e muitas vezes antecipam movimentos fortes. Então, eu vou passar aqui para o gráfico para mostrar o que é um gap para vocês. Uma lacuna no mercado, um buraco ali no mercado. Então, deixa eu abrir aqui para a gente conseguir enxergar legal. Ver se eu acho algum aqui. Opa, já chamo. No dia 19 desse mês, ele teve esta daqui, ó, esta lacuna no mercado, este buraco. Isso daqui foi o seguinte. Aqui o mercado ele fechou no dia 16 de maio. Tá bom? Aqui foi o fechamento, a última vela. E aqui o mercado abriu no dia 19. Então, dia 16, uma sexta-feira, dia 19, uma segunda. Olha aqui, vocês conseguem verificar que tem esse espaço em branco, essa lacuna, né? Não houve operação no sábado e domingo, porque o ouro, né, o chá USD, ele não tem operação sábado e domingo, é somente de segunda a sexta. Então, na sexta ele fechou, na segunda ele abriu. Então, a gente chama isso daqui de gap de mercado. Não teve é, não teve compradores nem vendedores, passou o tempo e aqui ele já estava numa tendência de alta, ele simplesmente continuou a tendência dele. Então a gente tem que saber o que é um gap, né? Um gap é esse buraco e o que causa ele são notícias inesperadas, alta volatilidade ou abertura de mercado após um fim de semana. Neste caso que a gente está vendo aqui, foi uma abertura de mercado após um fim de semana, né? Então aqui a gente consegue analisar que teve este buraco. Então o gap seria isso. Ele revela o desequilíbrio entre compradores e vendedores e pode indicar movimentos fortes. Aqui a gente está falando de uma moeda forte, que é o ouro. Porém, se a gente vai para outras moedas mais fracas que não tem tanta gente operando, não tem tanto banco operando, ela vai estar cheia de gaps, cheias de buraco, bem vazio, porque em algum determinado período não houve, né, nem compra nem venda. Então, quando tem muito gap, assim, muito buraco no mercado, para a gente não é bom operar, né? Porque senão a gente vai ter que ficar muitas horas esperando alguma movimentação e a gente acaba também não conseguindo analisar bem, né, o mercado. Então é sempre bom o mercado ter bastante volatilidade, bastante gente operando para a gente conseguir efetuar nossas análises, tá? E em nosso exemplo, a gente tinha mostrado um gap de alta, né? Então aqui vamos mostrar também no exemplo um gap de baixa, né? Que foi o gap de alta, que foi igual ao que a gente viu ali no mercado. E ao contrário também acontece, ó. Aqui foi um gap de baixa. Um novo candle abre abaixo do fechamento anterior e indica pressão vendedora agressiva. Então, tanto para cima quanto para baixo vão existir estes gaps, certo? Para o próximo slide. A conclusão, né, dessa nossa aula, a gente dominando os padrões. Uh, Se você domina esses padrões de velas, você vai ter decisões mais seguras no seu trade. Se você utilizar as velas e os indicadores que nós iremos aprender, essa combinação, a gente vai ter confluências. O que seria isso? A gente não vai fazer agir compra ou venda somente olhando a vela. A gente vai olhar a vela mais os indicadores. E aí, quanto mais opções a gente tiver, mais confluências, mais coisas vão sentido aquilo que a gente acredita, é melhor para a gente.
Então, buscar conhecimento, entender os padrões e seus significados, né? Isso daí vai fazer vocês evoluírem bastante, vai ajudar muito vocês. E é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando, assim como eu estou gostando de estar gravando isso daqui para vocês. Tamo junto, nos vemos nas aulas de domingo, ao vivo. Se alguém tiver alguma dúvida, só mandar mensagem, e-mail, escrever aí pra gente. Tamo junto, até a próxima. Tchau.